A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para mais uma aula, para mais um encontro entre nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo da bênção do Senhor, debaixo da bênção da Igreja, nós estamos reunidos, estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, todos os 12 artigos dogmáticos do Creio. No nosso último encontro, nós estudamos o que Deus é um só, na beleza da Santíssima Trindade. E hoje vamos nos aprofundar neste dogma, nesse ensinamento da nossa Igreja. Então nós aprendemos que Deus é um só, que Ele revela o seu nome, porque nós começamos o Credo Niceno, o que ele diz? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Se é um só Deus, como é que nós adoramos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós vamos entender ou procurar entender, né, com o coração, com a nossa alma, este mistério de Deus. Porque Deus é mistério. Nunca nós vamos saber tudo. É pela fé que nós somos conduzidos. É pelo olhar do coração que nós somos conduzidos. Deus é mistério. Se no pouco que Ele se revela, nós não acatarmos e não mergulharmos no mistério, aí nós perdemos tudo. Tem coisas que nós nunca saberemos. Da onde veio Deus? Quem criou Deus? Não, Deus não tem criador. Deus é o Criador. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então essa resposta nós nunca teremos, né? Porque Deus, como nós estudamos na nossa última aula, Ele é um Deus, um Espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro, que nós o chamamos de Deus, e Deus que quer se revelar, Ele mostra primeiramente para Moisés, meu nome é Eu Sou Aquele que Sou. Quer dizer, eu sou aquele que sou, traduzindo, né, Yavesh, Javé, Yavé, é um nome divino. É um nome divino, significa eu sou o Deus eterno. Não tenho passado, presente e futuro, eu sou o eterno momento presente. Então isso é maravilhoso. Sabemos disso por quê? Porque as Sagradas Escrituras, nós já lemos as passagens do nosso encontro anterior, foi nos revelando, foi nos mostrando. Deus nos ama. E porque nos ama, se preocupa conosco. E porque se preocupa conosco, não nos deixou abandonados no nosso pecado. O pecado é aquilo que te separa de Deus, como eu já disse. Então Deus quer se unir novamente a nós. Por isso, no plano da salvação, a igreja surgiria aqui, a igreja cristã surgiria no nosso planeta, tendo Cristo como cabeça. Pelo batismo somos inseridos nesse corpo místico, nesse corpo espiritual. E para que entendamos tudo isso, Deus vai se revelando. Deus vai se revelando. A sua vontade, a sua mão forte executando todas as coisas. Então, nós já sabemos que o nome de Deus, por revelação, é aquele que sou, ou Yavesh, ou Deus tudo que a gente vai vendo, nós vamos colocar assim uma tabela aqui do lado, com todos os nomes de Deus, quantas vezes Deus se revela, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, quer dizer, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ali você vai vendo todos os outros nomes que Deus vem se revelando, mas sempre tem o El. El significa Deus. Aí você pode perguntar aí, e Yeshua, Jesus, né? Nome aramaico, nome hebraico, Yeshua, o Espírito, Ruá, né? Ruá, o Espírito. E aí, é tão sagrado o nome de Deus para os judeus, para nós também, é o nome do nosso Deus. Quanto devemos adorar este nome, adorar o santo nome de Deus. Então, a própria igreja, o próprio magistério vem nos ensinar sobre isto. Então eu gostaria que você pegasse o Catecismo da Igreja Católica, né? No parágrafo 209, eu vou abrir o meu aqui, você vai abrindo o seu. No parágrafo 209 diz assim: por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, ou melhor, Adonai, em grego, Kyrios.
É com este título que será chamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. Vou repetir, porque é um parágrafo pequenininho, né? Então aqui você está vendo aqui, na nossa tabela de todos os nomes de Deus, aqui você vai encontrar Adonai, que significa Senhor. E em grego, né, Senhor, Adonai, e em grego, Kyrios. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Então, muitas traduções da nossa Bíblia, no Velho Testamento, você vê que você não encontra Javé e Yavé, mas você encontra o que? Adonai, ou Senhor, ou Kyrios, de tanto respeito ao nome de Deus. Por isso que não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino. Então, título divino, porque Deus é divino, a divindade, só Deus, a Santíssima Trindade, né, é o Deus divino. Então, é pelo título divino Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. Então, na Santa Missa, quando cantamos muitas vezes, né? Kyrios, eleison, quer dizer, você está pedindo para que Jesus, que é Deus, perdoe os seus pecados. Né? E quando estudarmos sobre todos os mistérios da Santa Missa, você verá que momento maravilhoso é este momento penitencial. Bom, e aí o que acontece? Aqui nós já começamos a ver então que Deus é um só, mas que Jesus também é chamado de Senhor. Mas não é um só Deus? Aí entra o quê? O que nos foi revelado, o mistério da Santíssima Trindade. Então até aqui nós entendemos que há um só Deus que deve ser amado, temido e servido. Porque o temor do Senhor é fonte de sabedoria. Quantas coisas por temor a Deus você deixa de fazer? Quantos pecados você não comete porque você sabe que Deus está vendo tudo? Você pode fazer qualquer coisa escondida de todo mundo, menos aos olhos de Deus. Isso é um mistério, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, vamos estudar um pouquinho agora do que a igreja vem nos falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Se é um só Deus, como é que eu e você, como é que a Igreja Católica adora Jesus e adora o Espírito Santo, também junto com o Pai? Né? Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Você vai falar, mas como? 1, 2, 3. E você está falando em um só? Sim. Deus, ele pode fazer de 10 pães, 3.000 pães, não é? Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele é Deus criador, ele cria. Então, na matemática de Deus, 1, 2, 3 dá 1, quando se trata de Deus. Maravilhoso, não é? Nós já estudamos alguns mistérios aqui, e o que nos é revelado. Então, foi nos revelado esse mistério da Santíssima Trindade. Então, vamos lá. Catecismo da Igreja na mão. Vamos para o parágrafo 233. Vamos lá. Vou pegar o meu catecismo aqui. Você vai pegando o seu aí, né? Parágrafo 233. Olha o que vem nos falar. Os cristãos, então os cristãos, hein? Nós estamos falando com cristãos aqui, com católicos. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes desses três. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. Então nós não somos batizados em nome dos três, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parágrafo 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã.
é o mistério de Deus em si mesmo. O mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Por isso que todos os dogmas, os 12 artigos dogmáticos do credo, eles vêm em primeiro lugar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Aleluia! Que mistério maravilhoso, que mistério grandioso! E a igreja continua no parágrafo 242, então diz assim: na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, a igreja, no ano 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou essa expressão na sua formulação do Credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Parágrafo 243. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor. Paráclito significa defensor. O Espírito Santo, em ação desde a criação. Depois de ter outrora falado pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los, conduzi-los à verdade inteira. O Espírito Santo é assim revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito Santo revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este tiver voltado para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Aleluia! No nosso próximo encontro, eu vou mostrar para vocês por que o concílio de Nicéia, o credo que nós estamos estudando é niceno-constantinopolitano, porque ele inicia em Nicéia e vai ser mais explicitado no concílio de Constantinopla em 381. Vamos ver essas datas, vamos ver esse começo da igreja, mas aqui você já começa a ter uma noção que o Deus que é adorado, ele é adorado nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que a igreja desde os seus primórdios já foi nos ensinando. Imagine, ano 325, a igreja estava começando, era jovem, menininha, estava aprendendo todas as coisas porque estava debaixo de um espírito de revelação, que é o Espírito Santo, que é o Pai e Jesus, falando com a igreja, ensinando a igreja a ser igreja, não é? Então, até o nosso próximo encontro, você tem esses capítulos para ir estudando, essas passagens da Bíblia para ir estudando e se aprofundando. Quanto mais você entender, mais você amará a Deus e amará a igreja, porque você entenderá a doutrina. A doutrina significa ensinamento, porque que a igreja nos ensina tudo isso, não é verdade? Então, muito obrigado por estar conosco até agora. Quando você se inscrever no nosso canal, né, a Escola da Fé Católica, no YouTube, e foi dado o meu nome para que você encontre, você, ao inscrever, você tem
um ícone que é um sininho. Clique nele para que você, quando receber uma aula, que é toda terça-feira, né? Toda terça-feira você recebe uma aula. Se você clicar o sininho vai tocar e você vai falar: oh, chegou minha aula, vamos estudar. Amém? Muito obrigado por você estar conosco. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.